Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nessa noite. Aleluia. Livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. É uma responsabilidade muito grande falar para a igreja, falar para o povo de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo fale por mim. Livro de Daniel. Esperar que todo mundo ache. Quando eu recebi o convite para pregar hoje, eu tive um pouco de dificuldade, porque na minha cabeça só vinha coisa sobre o Apocalipse, por causa da apostila que está sendo confeccionada. E não é porque eu estou fazendo não, irmão, mas está ficando muito bom o estudo. Está ficando muito bom. Se eu fosse você, não perdia o estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse que vai ser ministrado aqui na igreja. Vamos lá, Daniel capítulo 4, versos 34 a 37, que diz assim a palavra do Senhor: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornei-me a vir ao meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo e o louvei, o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a sua mão e nem lhe dizer: por que você fez isso? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, para que a dignidade do meu reino tornou-me a vir novamente, e a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos Reis, ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aqueles que andam em soberba. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Como eu disse, que o Espírito Santo fale por mim nessa noite. Aqui vemos uma oração, aqui vemos um agradecimento do rei Nabucodonosor, expressa a Deus. E eu fico muito maravilhado quando eu vejo expressões genuínas de adoração a Deus. É muito bonito você ver uma pessoa que glorifica a Deus de verdade, de coração. Você percebe que aquela pessoa realmente está agradecendo a Deus, porque entende o que Deus faz por ela e na vida dela. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero voltar com vocês um pouquinho atrás, na história do rei Nabucodonosor. Eu quero fazer um paralelo, eu quero usar 2 figuras nessa noite, sobre o que é ter um coração agradecido. Eu quero usar a figura do rei Nabucodonosor e eu quero usar a figura de Daniel, Azarias, Misael e Ananias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome Nabucodonosor significa queira Nebo proteger a coroa. Como é que um pai põe um nome de um filho desse? Mas enfim, quando o pai colocou o nome nesse nome do Nabucodonosor, ele queria dizer que o Deus Nebo dê sabedoria ao menino, para que ele não perca a coroa, por negligência ou por falta de inteligência política ou militar. Isso que quer dizer o nome Nabucodonosor. E o nome dele fala que o Deus Nebo dê sabedoria a ele, que ele seja conquistador, que ele seja vitorioso em todas as suas batalhas, em todas as suas guerras. Mas se a gente olhar o livro de Daniel, não foi esse Deus Nebo que fez Nabucodonosor prevalecer. Foi o próprio Deus, o Deus de Israel, que guiou os passos de Nabucodonosor. Foi o Deus de Israel que fez Nabucodonosor, fez ele vitorioso. Porque Deus tinha um propósito em usar Nabucodonosor para exercer juízo sobre a nação de Israel. Então, toda a glória, toda a honra que Nabucodonosor teve foi graças ao Deus de Israel. Não esse Deus que o pai dele colocou esse nome, esse Deus pagão. Então o rei Nabucodonosor, ele invade Israel em 3 partes, em 3 fases. Na primeira fase,
ele leva Daniel e os seus amigos. É na primeira fase que ele leva os meninos. Depois tiveram outras campanhas militares que acabou com o reino de Israel. Mas na primeira leva, Nabucodonosor levou os meninos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus, ele tinha um propósito de tirar a idolatria do coração do povo. Deus tinha esse propósito. Então Deus usa Nabucodonosor, Deus usa o reinado da Babilônia. Naquela época era o reinado mais satânico e mais idólatra que existia. E até hoje, acredito. Então Deus ensinou para Israel: vocês querem adorar a outros deuses? Vocês querem servir a outros deuses? Então tá bom. Então vou colocar vocês na terra que esses deuses são adorados. Então, Israel aprendeu que eles só devem adorar a Deus, só devem render graças e glórias e honras ao único Deus, que é o Deus de Israel. E esse período que o povo passou na Babilônia foi de 70 anos. Realmente Deus conseguiu curar a doença da idolatria do coração do povo. Porque desde então, em toda a história do povo judeu, nunca mais se ouviu falar que o povo judeu teve pecados de idolatria. Através desse cativeiro, através desse juízo de Deus, nunca mais ouve-se falar na Bíblia que Israel foi idólatra novamente. Deus cumpriu então o seu propósito. Mas como Deus cumpriu esse propósito então? No capítulo 2, eu vou usar os 3 capítulos, 2, 3 e 4. Não vou ler porque não tem necessidade, que os irmãos conhecem a história. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho. O sonho que ele teve era de uma estátua onde a cabeça era de ouro, os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, a canela era de ferro e os pés eram uma mistura de ferro e barro. E durante esse sonho, uma pedra vinda do céu bate nos pés e destrói toda a estátua. E essa pedra, que não foi cortada por ajuda de mão de homem, cresce e preenche toda a terra. Esse foi o sonho que Nabucodonosor teve. Ele fica tão desesperado para saber o sonho, que ele faz uma coisa que ninguém nunca fez antes. Ele chama os astrólogos, ele chama os magos, ele chama os feiticeiros, ele chama toda a corte de entendidos da Babilônia para desvendar o sonho. Mas só que ele faz um negócio diferente. Ele chama os magos e fala para os magos adivinhar qual é o significado do sonho. Então os magos dizem para o rei: tudo bem, rei, a gente vai desvendar o sonho para o Senhor, mas, por favor, conte-nos o sonho. E o rei Nabucodonosor fala assim: eu não vou contar o sonho para vocês. Eu quero que vocês me deem a revelação sem que eu conte o sonho. Aí os magos falam assim: não, rei, não. Para nós interpretarmos, precisamos saber o sonho para que busquemos o significado do sonho. Aí o rei falou: não, essa é a minha última palavra. Se vocês não desvendarem o sonho, todos vocês vão morrer. Essa é a minha última palavra. Os sábios tentaram mais ou menos ali tentar dissuadir o rei, mas eles não conseguiram. Essa foi a última palavra do rei. Eu quero saber o significado do sonho, mas vocês vão me falar sem que eu conte o sonho. Muitos pregadores falam que o rei Nabucodonosor, ele esqueceu o sonho. Ah, não, o rei esqueceu o sonho. Ele precisava de alguém que lembrasse o sonho. Eu particularmente não acredito nisso. Porque o rei ficou tão assustado, o rei ficou tão transtornado com aquele sonho, que ele queria ter certeza do significado daquele sonho. Tanto que ele fala no texto, se a gente for ler: eu não vou revelar o significado, eu não vou revelar o sonho, eu quero que vocês me digam o que esse sonho quer dizer. E Deus expede um mandato, o rei expede um mandato, falando que se ninguém revelasse o significado do sonho, todos iriam morrer. E nesses todos, Daniel e os seus amigos estavam incluídos nessa leva. E a Bíblia fala que Daniel chega perto de um dos comandantes do rei e fala: o que está acontecendo? E a Bíblia fala um detalhe, que Daniel, de uma forma graciosamente, se achegou a um dos comandantes do rei. Uma das coisas que eu aprendo em Daniel é que Daniel sabia lidar com situações difíceis. Daniel não se desesperava, embora tinha um decreto do rei que todos iriam morrer. Mesmo assim, Daniel não perdeu o equilíbrio, não ficou desesperado. Eu disse: meu Deus, eu vou morrer não. Daniel
ficou calmo, colocou a cabeça no lugar, não se preocupou e foi pesquisar, foi procurar saber o que estava acontecendo. Então a Bíblia fala que Arioque fala que Deus iria matar todos os sábios da Babilônia. Então Daniel fala, me concede uma audiência com o rei. E Daniel consegue falar com o rei, rei, me dá só um momento, me dá só um tempo, para eu buscar a Deus, para que Deus me revele o significado do sonho. E assim Daniel faz. Daniel chama os seus amigos e expõe a situação para eles. E queria ler com vocês os versículos 17 e 18 do capítulo 2 de Daniel, que diz assim: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre o mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, com respeito dos sábios da Babilônia. Então, o texto é bem claro que Deus pediu por misericórdia a Deus, para que Deus revelasse o segredo do sonho de Nabucodonosor. Daniel não sabia que era Deus que tinha colocado o sonho na cabeça de Nabucodonosor. Daniel não sabia nada, Daniel só sabia que o rei tinha um sonho e que ele queria o significado, mas que ninguém sabia o sonho. Então Daniel pede por misericórdia. Aqui eu aprendo uma coisa muito legal, muito interessante, é que todas as vezes que eu e você se colocam numa situação difícil, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é cobrar a Deus. Uma das primeiras coisas é isso: Deus, mas eu sou seu filho. Deus, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo, que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 ao meu redor, mas eu não serei atingido. A gente usa versículo da Bíblia: eu sou mais do que vencedor, Senhor, não permita que o inimigo venha contra mim. Mas Daniel pediu por misericórdia. Daniel pediu: Senhor, revela-nos por misericórdia. Não sabemos o que é, Deus, mas por misericórdia nos salve, porque não queremos perecer junto com os sábios da Babilônia. Muitas das vezes a gente pede a justiça de Deus. Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo comigo, Senhor. O Senhor não vai fazer nada? Fulano se levantou contra mim, ciclano está falando de mim, que não sei o que lá. Senhor, exerce sua justiça sobre mim. Eu vou te dar um conselho: nunca peça a Deus exercer justiça sobre você. Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos, e todos nós estamos longe de Deus. Todos pecaram e destituídos e afastados, desgarrados estamos da glória de Deus. Então, se eu e você pedirmos a justiça de Deus, imediatamente Deus lançaria-nos no inferno automaticamente. Então não peça que Deus seja justo com você. Peça misericórdia. Peça misericórdia. E E o que no texto fala que Deus revela o sonho, Deus permite que Daniel sonhe o mesmo sonho que o rei teve. Daniel teve o mesmo sonho, e Deus também dá o significado do sonho. No dia seguinte, Daniel chega para o rei e fala: rei, o sonho que o senhor teve é isso. Ele detalha. O rei ficou tão impressionado que ele não tinha falado o sonho para ninguém. Então o rei não questionou sobre Daniel, porque se Daniel falou sobre o sonho do rei, sem ele ter contado para ninguém, com certeza Daniel saberia o significado do sonho. Com certeza. E daí Nabucodonosor começa a louvar a Deus, começa a engrandecer a Deus por causa dessa revelação. E Daniel, ele recebe, a Bíblia fala que quem descobrisse o significado receberia muitas honras, muitas honrarias, muitos tesouros do rei. O rei abençoaria grandemente aquele que desvendasse o mistério. Mas só que Daniel, ele faz o seguinte: no versículo 47 do capítulo 2, diz assim: e respondeu o rei Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, é Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pusestes a revelar este mistério.
Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu-lhe muitas grandes dádivas e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre os negócios da província da Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu no palácio. Daniel recebeu o que o rei prometeu, mas Daniel não esqueceu dos seus amigos, porque na hora do rolo, na hora da confusão, Daniel chamou os amigos dele: olha gente, está acontecendo isso, o rei mandou matar todo mundo, vamos nos juntar em oração, vamos pedir a Deus a que Deus revele o mistério que está na cabeça do rei Nabucodonosor. Então Daniel, na hora do sufoco, ele chamou os amigos, não para pedir para si. Daniel falou assim: Deus me revela. Ananias falou: Deus me revela. Azarias: Deus me revela. Não, os 4 falaram: Deus, revela-nos um mistério. Revela-nos um mistério. Isso significa que nenhum dos 4 pediu a glória para si. Isso significa que nenhum dos 4 queria ser o bambambam da história. Isso significa que nenhum dos 4 queria ser o bambambam diante do rei Nabucodonosor. Eles pediram: Deus, revela-nos esse mistério. E por reconhecimento aos amigos, Daniel intercede ao rei, para que os amigos não ficassem de fora da bênção que ele recebeu. O texto é claro, acabei de ler, que Daniel intercedeu pelos seus amigos, e por causa de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram governadores das províncias da Babilônia. O texto é claro, e eis uma pergunta que não quer calar. O Espírito Santo coloca a gente numa situação às vezes. Eis uma pergunta que não quer calar. Você tem sido grato às pessoas que te ajudam? Você realmente tem sido grato às pessoas que te ofertaram a mão quando você mais precisava? Qual é o tipo de reconhecimento que você tem para as pessoas quando você mais precisava? As pessoas te estenderam a mão. Qual é o reconhecimento que você tem? Porque Daniel, ele podia falar: olha rei, eu tive a revelação. E realmente foi Daniel que teve. Deus, por soberania, escolheu Daniel. Mas também por soberania, poderia ter escolhido qualquer um dos 3. Daniel poderia ter falado para o rei: olha rei, eu tive uma batalha em oração ontem na madrugada, o senhor nem sabe, hein? Olha, o mistério foi profundo, hein? Mas eu consegui, aleluia. Daniel não fez isso. Daniel entendeu que se ele conseguiu foi por ajuda dos seus amigos. E para retribuir Daniel, ele quis recompensar os seus amigos. E assim foi. Passamos o capítulo 2. O Nabucodonosor teve uma experiência tremenda com Daniel e os seus amigos. Ele teve um sonho que ninguém poderia revelar. Então Deus, de uma maneira monstruosa, uma maneira sobrenatural, revela o sonho sem que ele falasse com ninguém. Essa foi a primeira experiência que Nabucodonosor teve. A segunda experiência está no capítulo 3, com relação à estátua. Eu acredito que depois desse sonho, o rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro. O rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua dele mesmo, de ouro maciço. Porque na revelação do sonho, Deus fala que a cabeça de ouro significava o reino da Babilônia, significava ele. Então ele deve ter pensado: olha, se eu sou a cabeça de ouro, por que não fazer uma estátua em homenagem a mim toda de ouro? Diz os historiadores que a estátua tinha 30 metros de altura e 3 metros de largura, de ouro puro, de ouro maciço. Então o rei manda fazer essa estátua em sua homenagem. A produção da estátua dura muitos anos, e na festa de inauguração, o rei convoca todo o reino da Babilônia, convoca todos os prefeitos, todos os governadores, manda chamar todo mundo para a festa de inauguração da estátua. E Nabucodonosor contrata uma bandinha lá da Babilônia e dá uma ordem: aquele que não adorar a estátua que eu fiz será morto e será jogado numa fornalha de fogo acesa. Quem não adorar. Eis o recado, e o arauto chega para o povo: olha,
O rei mandou falar isso, que quem não adorar a estátua vai ser morto, vai ser lançado na fornalha de fogo, e tarará, 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 tarará. Chega o momento da inauguração da estátua. A Bíblia fala que a banda começa a tocar, e toda a população da Babilônia, ela se prostra diante do rei, da estátua do rei. 3 pessoas não fizeram isso, que eram os amigos de Daniel, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas vale lembrar que nesse lugar, nessa época, existiam muitos judeus. Está dando para ouvir, irmãos? Tá dando? Aumenta lá, passou um pouquinho. Então vale lembrar que nessa situação, nesse evento, haviam muitos judeus naquele lugar. Não havia só Misael, Azarias e Ananias. Haviam outros judeus naquele lugar. Então, os moradores da Babilônia, mais milhares de judeus se ajoelharam diante da estátua. Mas só 3 pessoas, só Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram na estátua. Isso me faz ver que dentro da igreja existem vários tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que são fiéis, aquelas pessoas que são fiéis a Deus, aquelas pessoas que não se dobram, que não vão se curvar ao diabo, ao pecado, que não vão se curvar às tentações, que amam a Jesus de todo o coração e que estão dispostos a morrer pela sua fé. Mas eu também aprendo que na igreja também tem aquele mais ou menos, aquele que precisa de ajuda, aquela pessoa que precisa de conselho, que precisa de uma assessoria mais de perto, aquela pessoa que está firme, mas se apertar mais um pouquinho, ela cede. Mas também eu aprendo que na igreja tem aquela pessoa que não está nem aí, que já se entregou mesmo, vambora, tá bom que tá demais. Então eu aprendo que no mesmo lugar tem esses 3 tipos de pessoas. Na igreja existem 3 tipos de pessoas. Eu acredito que aqui, na comunidade missionária de Israel, existem esses 3 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que são dispostas a morrer pela sua fé. Aquelas pessoas que, se uma perseguição começasse hoje e falasse, nega Jesus, ou eu corto sua cabeça. A pessoa fala assim, querido, pega aqui, ó, que aqui é mais rápido. Você não nega Jesus, senão dá um tiro na sua cabeça. Pega aqui, ó, que aqui não tem jeito de você errar. Mas tem outras pessoas que ficam titubeando. Você, ai meu Deus, eu vou. Ai meu Deus. Mas tem pessoas também que, se a perseguição começar, oi? Jesus? Quem que é esse? Não, já ouvi falar. Não conheço não. Ah, deve ser um salão que tem lá no centro da cidade, chama Jesus Ulisses. Deve ser esse aí. Eu não conheço não. Então, esses mesmos astrólogos, esses mesmos sábios que estavam na companhia de Daniel, foram dedar esses 3 para o rei. E fala assim, olha rei, tem um povo aí, ó, que veio de Israel, olha, que não adora os seus deuses, que não gosta do Senhor, e vou te falar mais, hein, eles desrespeitaram a estátua que o Senhor fez, aquela estátua bonita, de ouro, ó, show de bola. O Senhor foi tão legal com a gente, o Senhor falou, só dá uma agachadinha, só dá uma assim, rapidinho assim, ó, ninguém nem vê. Mas eles não fizeram isso, eles desrespeitaram o Senhor. Olha que maldade. A Bíblia fala que o rei ficou tão furioso que mandou chamar os 3. E a Bíblia fala assim aqui, é verdade que vocês desrespeitam os deuses que eu adoro? É verdade que vocês não respeitaram a estátua que eu fiz para que seja adorada? E a Bíblia fala que os 3 disse ao Nabucodonosor, olha rei, a gente não tem que dar satisfação sobre isso. Eles falaram isso. Eles falaram, olha, e quando eles falaram isso, Nabucodonosor disse assim,
Eu quero ver se o Deus de vocês podem livrar das minhas mãos. E os três falaram assim: olha, se Deus quiser nos livrar, isso será bom. Mas Ele também pode não querer nos livrar. Mas ainda assim, se Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos diante da estátua. Irmão, você não tem noção do que é isso. Eu fui pesquisar o que significa isso. Antigamente, o rei era literalmente simbolizado a figura de um Deus, ou a figura de um filho de um Deus. Então a palavra de um rei era irrevogável, era inquestionável. Tanto que se alguma pessoa, se o rei falasse assim: olha, eu não gostei dela. Mas por que, rei? Porque ela está de preto, não gostei, mata ela. Era na hora, não tinha questionamento. Não, rei, mas na hora. Porque na cultura de antigamente as pessoas tinham que o rei era a figura do próprio Deus que eles adoravam. Então, para esses três falarem isso na frente do Nabucodonosor, perante toda a corte da Babilônia, era tipo da situação dos coleguinhas do lado falar assim: deu ruim. Deu ruim. Nossa, na festa de inauguração deu ruim. Isso era inadmissível. A Bíblia fala que Nabucodonosor foi tomado de tanta ira, de tanto ódio, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. Imagina, pastor, um negócio desse. Uma pessoa que era inquestionável. 3 escravos. Falaram: não vou fazer o que você está falando, não. Mandou acender a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia fala que os homens que levaram os 3 para a fornalha, eles eram fortes, eram musculosos. Estava tão quente a fornalha, que as pessoas que levaram os meninos, eles morreram por causa do calor. Mas os 3 não. A Bíblia fala que pelo calor, pela intensidade do calor, os soldados jogaram, porque não aguentavam o calor. A Bíblia fala que os 3 caíram dentro da fornalha. E passou um tempinho, a Bíblia fala: Nabucodonosor fala, isso é linguagem minha. Gente, a gente não jogou 3 lá dentro? A gente não jogou Misael, Ananias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi. Mas como é que eu estou vendo 4 lá dentro? Como é que eu estou vendo 4 pessoas? E a 4ª pessoa, a Bíblia fala, que Nabucodonosor fala, que o 4º era semelhante aos filhos dos deuses santos. E Nabucodonosor, muito espantado com aquela situação, manda do lado de fora, numa posição segura: Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora. E não sei o quê. A Bíblia fala que não havia nenhum chumaço, que não havia nenhum tipo de queimadura. As roupas não foram queimadas. Não havia sinal de que eles passaram pelo fogo. E a Bíblia fala que Nabucodonosor faz um decreto que está terminante proibido qualquer pessoa blasfemar sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E que se qualquer pessoa, independente de quem quer que fosse, blasfemasse, seria automaticamente despedaçado. Mais uma vez, Nabucodonosor teve uma experiência. E a segunda experiência que ele teve com Deus. Um pouco mais para frente, no capítulo 4, ele teve um sonho, mais um sonho. Ele teve um sonho de uma árvore. Que a árvore era muito grande, a árvore tocava o céu. E que essa árvore preenchia quase toda a terra, e que muitas pessoas, muitos moradores e muitos animais comiam dos frutos dessa árvore. E Nabucodonosor, num determinado tempo, vem um anjo do céu e fala assim: olha, cortem essa árvore. Mas quando cortarem a árvore, deixa o tronco no chão. E Nabucodonosor chama os astrólogos, e dessa vez ele conta o sonho para todo mundo. Mas eles não conseguem entender. Aí chama Daniel, e Daniel revela o sonho. E Daniel fala para o rei: olha, rei, a árvore é o Senhor. E que Deus,
e que o Senhor se exaltou tão grandemente que tocou o céu. Mas eis que um emissário santo determina uma ordem para cortar a árvore, mas mandou deixar o tronco da árvore para que ela pudesse florescer novamente. A Bíblia fala: Senhor, o rei, essa árvore é o Senhor. Daniel dá um recado para o rei: ó rei, peço-te, arrependa-te do teu pecado, arrependa-te das tuas transgressões, não seja tão duro com os pobres, arrepende-te da tua soberba, para que o Senhor tenha misericórdia de ti. Daniel, mais uma vez, enfrenta a soberania do rei. Ele fala na lata mesmo. Fala assim: rei, arrepende do teu pecado, miserável. Arrepende, porque quem sabe assim Deus terá misericórdia de você. O rei Nabucodonosor, na época, era o rei mais rico. A riqueza dele era inalcançável. Era inalcançável a compreensão humana conceber ou compreender a riqueza de Nabucodonosor. E a Bíblia fala que 1 ano depois que ele teve o sonho, realmente, Deus manda um anjo e avisa para o rei Nabucodonosor: olha, rei, passou de ti o reino. Nos versículos 29 e 30 do capítulo 4, diz assim: ao cabo de 12 meses, depois do sonho, passeando o rei sobre o palácio da Babilônia, disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a minha glória e para a minha majestade? Ainda estava a palavra da boca do rei, quando desceu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Passou de ti o reino. Eu fui procurar alguma coisa sobre a Babilônia. Por que Nabucodonosor ficou tão se achando a última bolacha do pacote? Eu pesquisei sobre as dimensões, sobre arqueólogos que descobriram sobre a Babilônia. Mais ou menos, a Babilônia tinha muros que cercavam a cidade. Esses muros eram de 96 quilômetros, 24 por cada lado. Somavam 96 quilômetros de distância. A altura do muro era de 90 metros. O muro tinha 90 metros de largura, 25 metros de espessura só de tijolo. O muro, 12 metros para baixo, só de alicerce, com tijolos de 30 centímetros. Entre a cidade e o muro, havia um espaço de 400 metros, entre o muro e a cidade. Por fora, os muros eram rodeados por rios profundos e largos, impediam qualquer ataque direto de outros povos. Haviam 250 torres em todo o percurso dos 96 quilômetros, e nessas torres tinha um comando preparado, tinha um pequeno quartel nessas torres, preparados para atacar qualquer um que chegasse. Haviam 100 portões de cobre no decorrer desse muro. O rio Eufrates, que era o maior rio da região, cortava a cidade. Então não tinha jeito do lado de fora, nem do lado de dentro, porque o muro era cercado por dentro também. Não tinha jeito. E o muro era cercado com 25 portas. Havia uma ponte ligando uma parte da outra, com blocos de pedra, e a ponte tinha 800 metros de pedra maciça, de pedra pura. E sobre o rio, debaixo do rio, tinha um túnel de 4 metros de altura e 5 metros de largura. Então era humanamente impossível qualquer pessoa entrar na cidade da Babilônia. Aí que eu fui entender por que o rei falou assim: olha que beleza, como é grande a Babilônia que eu criei para o louvor e honra da minha glória. A Bíblia fala que antes dele acabar de falar, veio uma voz do céu e falou assim: passou de ti o reino. Deus começou a punir a Nabucodonosor. No finalzinho desse capítulo, fala que Deus tirou o reinado de Nabucodonosor. Deus fez o rei mais poderoso da terra, mais rico, mais influente, mais forte militarmente, comer capim literalmente. Literalmente. Fala assim a Bíblia no versículo 32: será tirado dentre os homens a tua morada, e será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti,
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá àquele que lhe apraz, ou dá a quem quer. Imediatamente, quando ele ouviu a voz, a mente de Nabucodonosor foi trocada. Ele se comportou com o animal, literalmente. A Bíblia fala que Nabucodonosor ficou assim por 7 anos, até que reconhecesse que Deus, o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego e de Daniel, é rei sobre todas as nações, e que Deus é soberano, e ele coloca e tira no governo quem quer. No texto que lemos no começo, fala que o rei, ele percebeu isso, que abriu o entendimento, ele que reconheceu a grandeza de Deus. Nabucodonosor teve 3 experiências fantásticas com Deus. E nessas 3 experiências, no final delas, ele reconheceu que Deus é poderoso, que Deus era muito superior aos deuses que ele conhecia na Babilônia. Mas ainda assim ele não teve um coração agradecido. Ainda assim, com todas as proezas que Deus fez, Nabucodonosor não teve um coração agradecido, diferente de Daniel e seus amigos. Infelizmente, não adianta você se esconder. Não adianta você se esconder como Nabucodonosor estava fortificado na sua cidade. Era humanamente impossível qualquer pessoa, qualquer reino se aproximar daquela cidade. Mas Nabucodonosor se esqueceu de proteger a parte de cima do seu reino. Nabucodonosor se esqueceu da parte espiritual. Nabucodonosor esqueceu da parte mais importante, que é a parte do alto. Então não adianta. Quando eu estava preparando essa mensagem, questionei Deus, porque eu não sabia o que Deus queria falar com essa mensagem. Mas Deus foi me dando entendimento quando fui terminando, já estou terminando, e que Ele me disse o seguinte, que tem pessoas que vivem no pecado, tem pessoas que não se importam mais com os avisos de Deus, assim como Nabucodonosor foi avisado. Como Daniel falou claramente, rei, arrepende-te do teu pecado, para que Deus tenha misericórdia de ti, ó rei. Muitas pessoas não estão nem aí mais para Deus. Muitas pessoas estão tão absorvidas com seu pecado, são tão entranhadas com seu pecado, e não se importam mais com os avisos de Deus. Olha, não faça isso, largue isso, deixe de fazer aquilo. Mas a pessoa ainda assim, obstinadamente, ainda assim de maneira rebelde, não ouve os anúncios de Deus, ainda assim ignora Deus. E infelizmente essas pessoas só vão parar quando o pecado delas forem revelado, quando os pecados delas vierem à tona. Porque a pessoa ficou tão insensível com a voz de Deus, com a repreensão de Deus, que essas pessoas só vão parar quando o seu pecado for revelado para outras pessoas. Assim como foi feito com Nabucodonosor. Deus teve que tirar o rei do seu conforto. Deus teve que tirar o rei da sua fortaleza para comer capim, para passar vergonha, para que os outros povos, as outras nações soubessem que o rei mais poderoso do universo estava se comportando como um animal, comendo capim e dormindo no mato. Não importa onde você vai se esconder, não importa a fortaleza que você vai criar em torno de você para que ninguém te ache. Não importa a fortaleza que você vai montar, não importa o muro, não importa as torres, não importa os guardas que você vai colocar no seu muro de proteção para que ninguém descubra o que você está fazendo na sua intimidade, no seu quarto, com o seu computador. Não adianta. Deus sabe. Nas 7 cartas do Apocalipse tem uma frase que se repete em todas as cartas. Eu conheço as tuas obras. Jesus conhece tudo o que se passa comigo e com você. Jesus sabe o que o seu pastor não sabe. Jesus sabe o que o seu marido não sabe. Jesus sabe o que a sua esposa não sabe. Jesus sabe o que você fez no seu computador. Jesus estava com você naquele lugar onde aparentemente não tinha ninguém perto de você. Jesus estava lá.
Jesus estava lá. Então, para os rebeldes, só há um destino: o juízo de Deus. Mas eu glorifico a Deus que os juízos de Deus são justos, porque se Deus aplicar o juízo enquanto estivermos vivos, é para que nós não nos percamos, é para que nós não venhamos a morrer e ir para o inferno. Se Deus permite que o juízo chegue até mim, até você, é para que eu e você sejamos salvos. Porque a Bíblia fala, no comecinho, no finalzinho do texto que lemos, que depois desse tempo, o rei Nabucodonosor, ele recobrou a sua consciência e rendeu glórias ao Deus dos céus. E a Bíblia fala que o rei voltou ao seu reinado, ele foi muito mais próspero, ele foi muito mais glorioso antes de ter sido punido por Deus. Muitas das vezes Deus usa o juízo, Deus usa uma situação para nos envergonhar, para que futuramente nós possamos receber muito mais de Deus. Porque os juízos de Deus são perfeitos. E se Deus, por misericórdia, exerce um juízo sobre uma pessoa, é para que essa pessoa não se perca. Eu realmente espero que Deus não precise usar os juízos dele para mim e para você. Eu realmente espero que a minha oração nessa noite é que você ouça as advertências de Deus. Que você ouça Deus falando: não faça, não faça, largue, pare, abandone. Porque Nabucodonosor teve 3 experiências, não ouviu nenhuma delas, até que veio o juízo. E quando o juízo de Deus vem, não tem jeito. Em Romanos fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Queria que você fechasse os seus olhos, queridos, e pensasse se você realmente tem um coração agradecido, um coração voltado para Deus. Realmente, nas 3 orações que foram feitas, foram mencionados que não sabemos como chegamos até aqui. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu com certeza sei que tem pelo menos uma pessoa que precisa ou precisava ouvir essa mensagem. Porque todas as vezes que eu preparo a mensagem, falo: Deus, leva quem precisa ouvir. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, Deus, ser viva e eficaz. Muito obrigado, Deus, pelos seus estatutos. Muito obrigado pelas suas advertências. Pai, não queremos ser como Nabucodonosor, Deus, que viu a sua manifestação, que presenciou a sua manifestação e ainda assim teve um coração endurecido. Sabemos que o seu juízo é justo, Deus, mas não queremos que o Senhor exerça o juízo sobre nós. Pai, como Daniel, tenha misericórdia de nós. Trate no nosso coração. Perdoe os nossos pecados. Perdoa todas as vezes que nos colocamos de uma maneira dura, de uma maneira rebelde. Fala conosco ainda, Pai, no período de oração que vai continuar, Deus. Trata no nosso coração, revela-nos, Deus, fala através dos teus vasos, fala através dos teus profetas, Espírito Santo, em nome de Jesus, é que eu peço e que agradeço, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém.